dia, tudo bom, gente? Muito bom estar de volta aqui com vocês, gravando mais um episódio do podcast do Multinível. E a gente está aqui hoje para falar de um dos grandes influenciadores, ícone, uma lenda, né, da nossa persistência aí no Multinível nesses últimos anos. E tenho certeza que aí é um dos grandes influenciadores de toda a indústria no mundo todo. E a gente quer compartilhar com vocês um pouquinho deste grande homem, já passado para outra dimensão, nosso mestre Jim Rohn. Nós vamos falar aqui sobre Emmanuel James Jim Rohn, um cara que mudou completamente a minha vida, mas vamos chamar a vinheta, chama a vinheta. Eu dediquei meus últimos 7 anos aprendendo tudo que é possível sobre marketing multinível. E há 4 anos me dedico em tempo integral a me profissionalizar nessa que é considerada a mais desacreditada das profissões. A pergunta que mais ouço é, mas por que multinível? Esse podcast tem a intenção de responder essa pergunta. Se junte a mim enquanto eu aprendo, aplico e compartilho estratégias de marketing multinível para que a gente consiga mudar a imagem que o setor tem e que seja reconhecido como deve ser, uma verdadeira escola de empreendedorismo e liderança. Meu nome é Matheus Amaral e seja bem-vindo ao podcast do Multinível. Gente, antes da gente poder começar esse episódio, eu gostaria de comentar um e-mail que eu recebi. Eu li hoje, na verdade, é o e-mail da Jéssica, dizendo que ela ouviu vários episódios do podcast e ela percebe que eu, TM, continuamente fico interrompendo o Matheus. Quando eu gravei o primeiro episódio, eu entrei quase em desespero, em pânico, ao perceber que eu fazia isso de muitas vezes. E aí eu me policiei, pedi desculpa pro Matheus e me policio muito pra eu não ficar cortando o Matheus. É que, na verdade, o podcast, ele não é uma intenção de gravar organizadamente, a ideia é que seja um papo de boteco, né? E eu sou uma pessoa muito mais expansiva que o Matheus, muito mais controladora, muito mais dominante, e o Matheus permite que eu seja assim, e ele, fica de boa. É óbvio que eu fiquei muito mais incomodada com o excessivo número de cortes da fala dele, e eu fico tentando me policiar desde então. Mas acredito que talvez seja algo que acontece no nosso relacionamento também, muitas vezes. Então, o podcast me ensinou a conseguir controlar um pouco mais o fato de eu cortar o Matheus. Acontece também que eu falo muito mais rápido e o Matheus muito mais devagar. E eu fico um pouco irritada, às vezes, com o fato dele falar devagar. Só que eu também sei que a velocidade com que eu falo incomoda vocês, porque eu já recebi alguns feedbacks do tipo, Tchê, você fala muito rápido, fale mais devagar. Então, assim, estou num processo evolutivo comum, espero não tê-la decepcionado, Jéssica, mas, assim, estamos aqui aprendendo como todo mundo, e peço desculpas aí pelo número de cortes do meu amado marido, amo ele igualmente, até muito mais depois disso tudo, por me entender. Então é isso. Então, se você não quer que eu seja cortado, bota hashtag Matheus não me corte. Mas enfim, é algo que a gente aprende a lidar, mas se vocês se incomodaram com isso ou qualquer outro aspecto e tem sugestões pra gente, mande um e-mail, amorotemplano01@gmail.com, porque esse podcast nada mais é que uma boa ferramenta do nosso desenvolvimento. Agora a gente tem um e-mail novo, eu consegui conectar no Google. Agora a gente tem o contato@amorotemplano.com.br. Nós temos um e-mail com domínio próprio, tem um e-mail institucional. E aí, então, se vocês quiserem escrever, eu vou colocar agora o novo e-mail, né? contato@amorotemplano.com.br, que daí a gente vai receber igual. Fiquei muito feliz de ter o nosso e-mail institucional. Bom, vamos falar agora de um velhinho de cabelos brancos, de alguém que eu respeito muito, esse cara chamado Jim Rohn. Eu gosto muito do Jim Rohn porque eu acho que são poucos os profissionais de marketing multinível que conseguem extrapolar o setor de vendas diretas e marketing multinível. São poucos os líderes que conseguem ser respeitados em outros setores que não só o que eles foram gerados, né? E esse foi o caso do, como eu falei aqui, Emmanuel James Jim Rohn, que foi um cara que nasceu em 17 de setembro de 1930, né? E ele, enfim, foi um mentor de muitas pessoas famosas que você conhece hoje. Tony Robbins. Dentre eles, Tony Robbins, o Steve Harvecker, né? Que é o do livro Dos Segredos da Mente Milionária. Segredos da Mente Milionária. E principalmente também mentor do Mark Hills, né, da Herbalife, fundador da Herbalife. O Jim Rohn, ele até hoje é citado por pessoas que não fazem marketing multinível, não fazem venda direta, e foi um cara que trouxe muito conhecimento, e ele
conheceu o nosso modelo em 1955, aos 25 anos. Ele trabalhava no almoxarifado da Sears. É Sears? Sears que fala. É o varejo lá dos Estados Unidos, como se fosse tipo um Walmart assim, né? E aí ele conheceu aos 25 anos esse modelo de venda direta. A primeira empresa dele foi a... Como chama aqui? Eu escrevi, agora eu não sei ler. Pula. É uma distribuidora, né, aos 25 anos, e aos 27 anos ele foi para Nutribril. E em 1960, já com 30 anos, ele foi vice-presidente dessa mesma empresa, Nutribril. E aí ele foi convidado para palestrar no Rotary Club. E aí essa primeira palestra, a galera adorou essa palestra que ele fez, aberta no Rotary Club. E aí ele começou a ser chamado para vários almoços para palestrar. E ele rodou o mundo, né, como palestrante, como motivador. E eu acho que ele é um dos caras que cai naquela categoria de autoajuda, né? Uhum. E aí vem minha primeira crítica. Time, o que você acha do mercado de autoajuda? Você acha que ele... É maravilhoso! Eu amo autoajuda! Gente, tipo assim... Eu não sei quem eu ouvi falando que, na verdade, não deveria ser autoajuda, né? Foi a professora Maria Lucelena, da Nova Acrópole. Professora falando assim que não deveria ser autoajuda, né? Deveria ser autodesenvolvimento. Porque aquela pessoa que não procura se autodesenvolver, não se autoajudar, ela não é capaz de ajudar outras pessoas. Então ela fala assim, na verdade, deveria ser ajuda ao outro. Porque quando você busca se desenvolver, busca se aprimorar, é quando você é capaz, então, de conseguir ajudar outra pessoa. Porque se você não for capaz de se ajudar, quem você será capaz de ajudar, não é mesmo? Então, eu sou super contra o povo que critica autoajuda. Os melhores livros que eu já li na vida, depois de Harry Potter, foi de autoajuda, né? E, assim, amo o áudio do Jim Rohn, ele foi extremamente importante na nossa vida, minha e do Matheus. Matheus sabe, tipo, quase de cabo a rabo citar ele de memória, de tão relevante que foi esse áudio em toda a nossa história, assim. E a gente hoje, relendo e estudando o áudio, a gente percebe quantas coisas a gente aplica na nossa vida, depois de nem me lembrar, de repente, nossa, isso é Jim Rohn, sabe? Isso é importante pra gente, sabe? Então, a gente tá aqui pra compartilhar um pouquinho, a gente quer gravar esse áudio em duas partes. Então vai ter a parte 1 e parte 2. Então a gente vai mencionar 6 lições que a gente mais gosta nesse áudio. São 12 lições, na verdade, no total, de coisas que a gente aprendeu com o Jim Rohn, em 2 partes, né, de podcasts, porque tem muito aprendizado. Gente, cada frase que ele solta é de uma profundidade que a gente não consegue nem no primeiro momento saber, né? É com o tempo, ouvindo, estudando, que a gente começa a perceber de fato o que ele quer dizer. Eu falo que os áudios dele é como se fossem vinho, né? E aí, quanto mais velho você fica, você como ouvinte, né? E com mais experiência você passa, mais você vê a profundidade daquilo que ele está dizendo. Então, a primeira vez que eu ouvi esse áudio foi quando eu comecei no marketing de rede, há 7 anos atrás. E hoje, ouvindo o que ele tinha para dizer, eu consigo perceber a sutileza, né, e o quão profundos são esses ensinamentos, não só para o seu negócio de vendas diretas e multinível, mas também para a vida. Mas sem mais delongas, vamos começar e vamos puxar a primeira lição. Qual foi a primeira lição que você aprendeu com The Master Jim Rohn? Ele começa... Gente, o áudio que a gente tá falando, eu vou colocar aqui no link embaixo, é sobre a filosofia, chama Filosofia de Jim Rohn. Construindo o seu negócio do marketing de rede. Isso. E ele começa o áudio nos primeiros 3 minutos e ele fala sobre a importância de você ter uma filosofia pessoal. O que isso quer dizer, né? A gente, de repente, ouve isso e não entende nada, né? Eu, primeira vez, não entendi nada. Mas o que é uma filosofia pessoal? A importância de você acreditar em alguma coisa. Porque quando você consegue acreditar em alguma coisa, você consegue não acreditar em outras coisas. Então, ele fala assim... O que você acredita vai impulsioná-lo. Se você acredita num sonho seu e você batalha por esse sonho seu, consequentemente você não acredita em todo mundo que diz que esse seu sonho é viagem na maionese. O que acho que a gente falta para a maior parte das pessoas, a maioria bruta das pessoas, a maioria brutal das pessoas não tem uma filosofia pessoal. Elas não sabem no que elas acreditam. E não estou dizendo a crença religiosa. Religiosa. Estou dizendo a crença de vida.
no que você acredita para sua vida. Você acredita que a sua vida vai ser de sucesso? Você acredita que a sua vida vai ser de sucesso como empreendedor? Você, por exemplo, hoje trabalha com uma empresa de marketing de rede e vendas diretas. Você acredita nessa empresa e você acredita que você vai ter sucesso nessa empresa? Se você acredita do fundo do teu coração, da tua alma, que você vai ter sucesso nessa empresa, você não pode acreditar nas pessoas que te dizem que você não vai ter sucesso nessa empresa, entende? Porque uma coisa é inversa à outra. Se você acredita em A, você não pode acreditar no não A, entende? Então, se você acredita que você vai ter sucesso, você não pode acreditar nas pessoas que dizem que você não vai ter sucesso. O problema é, a gente não acredita em nada do fundo da alma, assim. A gente não tem uma crença forte, né, intensa em alguma coisa. E como a gente não acredita em nada, a gente acredita em tudo. E é isso que acontece com as pessoas. Elas vão conforme a maré, porque elas não têm uma filosofia pessoal. E aí o Jim Rohn, nos primeiros minutos, ele já fala sobre a importância de você ter uma filosofia pessoal, porque é essa filosofia que vai te impulsionar. Eu acredito muito que a filosofia pessoal de vida, né, tá muito a ver como se fosse o seu Windows, né, o seu modo operacional, como você enxerga as informações e como você processa as informações. A partir do momento que você instala o Windows no seu computador, você fala sim para uma série de programas. Agora eu posso usar o Excel, eu posso usar o PowerPoint. Bill Gates, paga eu, tô fazendo propaganda do você de graça, né? E você não vai instalar alguns aplicativos que cabem a outros... Isso, por exemplo, a um Mac. Ao Mac. Então, você não tem um Safari no seu Windows. Exato. Assim como você não tem um Windows Explorer no seu Mac. Você vai ter um Internet Explorer, né? Ou você vai ter agora o Google Chrome, enfim. Mas o que eu quero te dizer é que a partir do momento que você instala aquele aplicativo, você fala não para outros aplicativos. Quando você instala uma filosofia de crença na sua cabeça, você fala não para outras filosofias. E aí, a gente aprendeu isso não só com o Jim Rohn, mas o que acontece? A gente vive aí, em média 70, 80, 90 anos. Ou seja, a sua vida é muito pequena ou ela é muito curta para que você defina a sua própria filosofia. Uhum. Por quê? Porque enquanto você está vivendo, você está aprendendo. Então, o que eu gosto de fazer? Eu gosto de pegar as filosofias de vida de pessoas que já tiveram um resultado maior do que o meu, conquistaram uma vida mais feliz, ou com mais recursos, ou mais abundante que a minha, e eu me aproprio dessas filosofias e tento aplicar no meu dia a dia a fim de encurtar a minha trajetória, né? Porque eu não quero passar minha vida inteira para concluir a mesma coisa que o Jim Rohn já concluiu aos 70 anos de idade. Então, a gente se apropriou de algumas filosofias de vida. Quer falar de algumas filosofias aí que a gente aprendeu, né? Por exemplo, eu aprendi muito sobre a otimização de tempo com o Tim Ferriss. Exato, eu ia falar do 80-20 do Tim Ferriss. A gente leva muito para nossa vida a questão de quais são os 20% de esforço para ter os 80% de resultado, né? Porque Tim Ferriss usa muito Pareto nesse sentido, né? Que é uma regra de que 80% do resultado vem de 20% do esforço e 20% do resultado vem do 80%, né, do esforço. Então a gente quer, onde é que tá esses 20% de esforço que vão me trazer 80% do resultado? E a gente sempre tenta dedicar mais tempo e energia tentando focar nas atividades que são mais importantes, entendeu? E aí você aprimorar essas atividades que são mais importantes, que no final das contas 80% dos resultados você já tem. Ou, por exemplo, o princípio do Robert Kiyosaki de construção de ativos, comprar mais ativos que te gerem renda de forma passiva. Exato. Ou, por exemplo, o Nassim Taleb de faça boas escolhas onde a sua perda é limitada e o seu ganho é infinito, né? Que a gente falou um pouco sobre convexidade no episódio de marketing multinível e marketing digital. Então são vários filósofos, né? Agora, recentemente, a filosofia estoica, né? Que eu aprendi ali com Sêneca, pessoas que viveram, 2000 anos atrás, só que foram pessoas extremamente bem-sucedidas, que tiveram momentos difíceis na vida e que passaram por aquilo com tranquilidade. Então, fica a dica aí, né? Qual é a sua filosofia de vida? No que você acredita? No que você acredita e no que você não acredita. E aí são aspectos, gente, da vida e não aspectos religiosos, ok? Então, o primeiro aprendizado aí com o Jim Rohn é sobre a importância de você ter uma filosofia pessoal. O segundo aprendizado, Matheus, qual é?
ele fala muito sobre planejamento, né? E aí eu queria falar para vocês aqui uma frase que eu li dele. Ele fala assim, ó... se você não criar o seu próprio plano de vida, as chances são de que você se encaixará nos planos de vida de outra pessoa. E adivinhe o que eles planejaram para você? Não muita coisa. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, a maioria das pessoas, ele até tem uma outra frase que ele fala assim, a maioria das pessoas planeja melhor as próximas viagens do que a própria vida. A próxima viagem do que a própria vida. Porque talvez seja mais fácil você planejar fugir, né, do que planejar a sua própria vida. Do que mudar. Então, o que Fala de novo. Então fala. As pessoas planejam melhor a próxima viagem do que a própria vida. Porque talvez seja melhor fugir do que mudar. Porque quando você planeja a sua vida, você precisa planejar tudo aquilo que você quer realizar e todas as versões de você que você precisa ser para realizar tudo isso. E mudar, crescer dói, é doloroso. Agora, planejar a viagem é fácil, porque é muito mais um momento de fuga, né, da tua vida em si, do que de fato uma mudança, né, de vida. Então, o Jim Rohn, ele fala muito sobre o fato de você conseguir planejar a sua vida, né? E aí, quando você pergunta pra alguém, né, o que você vai fazer no fim de semana? Essa pessoa, ela tem muito bem claro, sábado de manhã eu vou fazer tal coisa, depois eu vou almoçar, sábado à tarde, né, sábado à noite eu vou sair, domingo de manhã, etc. Então, as pessoas têm muito claro isso na cabeça. Mas quando você pergunta pra alguém, o que você vai fazer nos próximos 5 anos? E daqui com 10, daqui com 15, e depois com 20. E a gente fica meio aqui, eu e a Tchemi, com umas conversas de maluco, né? E eu principalmente adoro fazer isso, eu falo que é o meu momento Nárnia, que eu fico viajando na maionese e pensando como que vai ser a minha vida nos próximos 5, 10, 15 anos. E quando a gente fala planejar, não é do tipo, eu gostaria disso, eu gostaria... Não, eu vou fazer tal... daqui 5 anos eu vou estar morando em tal lugar, daqui 10 anos eu vou estar morando em tal lugar, fazendo tal coisa, trabalhando com isso. E é assim, não quer dizer que vai com certeza realizar, porque a vida, a gente não controla o que acontece na vida. Mas a questão é, se eu direcionar e der meu 100% para chegar lá, as chances são que eu tenho maiores chances de realizar do que de não realizar, né? O fato de você planejar não vai garantir que as coisas vão acontecer do jeito que você quer, mas dá tempo de você pensar quais são as variáveis que realmente são importantes. Talvez demore um pouco mais. Se planeja acontecer em 10, talvez aconteça em 15. Mas a grande questão é, se você não planejar, não vai acontecer. Você não vai buscar, você não consegue direcionar. É aquela grande frase do gato da Alice. Se você não sabe para onde vai, qualquer lugar serve. E é isso que acontece na maior parte da vida das pessoas. Quando a gente pergunta assim para as pessoas, quando a gente está mostrando o plano, né? Você quer ficar nesse trabalho para sempre? A pessoa fala assim, não, para sempre não. Aí fala, então com que você quer trabalhar? Não sei. Então, ela não quer ficar ali para sempre, mas ela não sabe o que ela quer. Ela não tem um planejamento de vida. E aí o Tony Robbins, ele tem uma frase que é uma analogia que é muito legal, que é a do golfe. Que ele fala assim, quando você dá aquela tacada de golfe, né, o que faz uma bola cair no buraco ou sair a quilômetros de distância, no início são milímetros ou micromilímetros. Só que essa distância ao longo do tempo, ou ao longo do trajetória, fazem diferença em quilômetros. Quanto maior o raio da circunferência, mais aquele grau inicial faz diferença lá na frente. Chupa, professora de... O que é isso aí? Não sei, geometria. Geometria analítica. Então, isso é muito interessante, assim, porque pode ser que você, comparado ao seu vizinho, seu cunhado, hoje vocês estão no mesmo lugar. Vocês têm as mesmas condições. Só que você, né, tá tomando uma decisão diferente, ouvindo um áudio e desenvolvendo um negócio em tempo parcial, daqui 5, 10 anos, a diferença sua pro seu cunhado, pro seu vizinho, pode ser de alguns milhões de reais e muito mais tempo e muito mais qualidade de vida. Uhum. E aí tem a terceira frase dele aí, que você marcou também, né, que tem tudo a ver com isso. Não importa o que acontece com você, importa o que você faz com o que acontece com você. Não importa, e aí ele faz uma analogia que eu acho genial, assim, não importa a posição do vento, a força do vento, importa a posição das velas. Gente, basicamente se você é um barco que está saindo do ponto A e quer chegar no ponto B, você só tem que ter uma certeza, o vento não vai sempre soprar a seu favor. Então, na sua vida, só existe uma certeza, o vento não vai sempre soprar a seu favor.
Só que a grande questão é, eu posso conseguir ajustar a posição das minhas velas para que quando o vento sopra a meu favor, eu aproveite ao máximo esse vento soprando a meu favor, e aí dê um gás, né, no meu barquinho. E quando o vento não soprar a meu favor, eu ajuste as minhas velas para frear o barco e eu tomar o menor prejuízo possível. Vocês sabem, não sei se todos vocês sabem, mas eu e o Matheus, a gente ensina educação financeira. A gente tem um canal, Amor, Eu Tenho um Plano, né, no Instagram. Ele é exclusivamente sobre educação financeira. A gente não fala sobre multinível lá. E agora, durante a pandemia, a gente percebeu a quantidade imensa de pessoas que não tinham uma reserva de emergência. O que é uma reserva de emergência? É a vela freando o vento que sopra contra você. Então, pandemias, gente, não são tão comuns, mas estamos sujeitos a acontecer, né? A acontecimentos como este. E a grande questão é, quando sopra um vento contra... E assim, praticamente a pandemia, a quarentena, ela tá soprando contra todo mundo. Não tem quase ninguém surfando a favor. Talvez o Zoom, né? Talvez o iFood. Mas assim, talvez nem para eles seja muito positivo, porque como a economia tá em retração, eles não têm tantas oportunidades assim de crescer, né? Agora, o que acontece se a gente sabe que ventos contra vão soprar, por que não estar preparado para estes momentos com uma reserva de emergência? O que é a reserva de emergência? É estar preparado para os ventos contra, porque é muita ingenuidade da sua parte acreditar que sempre, o tempo todo, a vida vai ser favorável. Agora, quando a vida é favorável, o que você tem que fazer? Você tem que aproveitar ao máximo, e se preparar para o inverno, porque depois do inverno sempre vem o verão, e depois do verão sempre vem o inverno, citando novamente Jim Rohn. Então, essa analogia da posição das velas, pra mim, ela é, muito forte, porque é a gente se adaptando ao que o mundo nos dá. E não a gente tentar ficar mudando o mundo, porque a gente tem uma tendência de querer ficar mudando as pessoas. Muda vizinho, muda a mãe, muda o pai, muda o prospecto, muda o não, muda o sim. Enquanto a gente, na verdade, não está disposto a nos mudar. E eu falo que a gente aprendeu exatamente isso agora, né? Cara, essencialmente o negócio de venda direta é um negócio do offline. Relacionamento, pessoas, levar produto na casa das pessoas. E aí quando veio o baque do corona, a gente falou assim, caramba, vai ferrar tudo. Eu esperava que 90% do meu negócio diminuísse, né? Eu faturasse só 10%. E aí veio aquela primeira situação que a gente ficou paralisado e a gente começou a pensar, bom, o que eu posso fazer para que o meu negócio continue crescendo? E nesses últimos 1 mês e meio eu desenvolvi habilidades que hoje o meu negócio não está preso só à minha cidade. Eu não tenho uma apresentação só num hotel perto da minha casa. Eu estou fazendo uma apresentação online, onde a gente está colocando 40, 50, 60 pessoas ao vivo, onde elas estão aprendendo habilidades e estão desenvolvendo. Então, eu vejo pessoas que já nasceram, novos diretos que são dessa situação do corona, e eles, cara, estão lidando super bem com essa situação. Então, de novo, não tem a ver com a direção do vento. A posição das velas de quem acabou de entrar agora está muito mais direcionada para esse novo momento do que alguém que já estava fazendo de forma, né, no off. Então você pode aprender que, cara, quando o corona acabar, a gente vai sair com 2 habilidades. Como fazer o offline melhor, como a gente já fazia, e como fazer o online ainda muito melhor. Exato. Né? Vamos lá. Aprendizado número 4. 4. Não é o dinheiro que compra o seu futuro, é a sua habilidade. Então, de novo, é isso. A maioria das pessoas, né, principalmente quando você tem pessoas assim, por exemplo, cara, eu sou concursado público. Ela faz de tudo para ter aquele conhecimento para chegar numa profissão que vai gerar uma renda para ela. Uhum. Então, ela entende que ela tem que se esforçar muito para ganhar uma posição, para ter um emprego. E é a renda que ela vai fazer através daquele emprego que vai salvar o futuro dela. E nós, como empreendedores, a gente tem uma capacidade infinita nós geramos dinheiro, nós fazemos dinheiro. Eu crio dinheiro. Nós criamos a realidade. E para os americanos é melhor ainda essa frase, né? Porque a gente brasileiro fala assim, eu vou ganhar dinheiro. A gente fala, né? Vou lá ganhar salário. Eu preciso lá ganhar dinheiro. Eu preciso ganhar dinheiro. Quanto você ganha? Né? Quanto você ganha? O verbo associado ao dinheiro é o ganhar, né? Que é uma coisa mais passiva. Né? Você meio que você ganha presente dos pais e você ganha dinheiro. Ganha dinheiro. E lá nos Estados Unidos eles têm o verbo make, né? Make money. Make money. Então eu faço dinheiro.
Eu gero dinheiro. Você não... You don't win money. Você não ganha dinheiro. You make money. E você faz dinheiro, né? Então, isso é algo que, mais do que você focar, né, no dinheiro que você está ganhando no marketing multinível, bom, qual é a habilidade que eu tenho hoje? E o primeiro questionamento que eu te faço é: o quão habilidoso você é nas atividades geradoras de renda? O quanto você manda bem em fazer lista infinita? O quanto você manda bem em fazer bons convites que as pessoas se interessam? O quão bom você é em fazer uma boa apresentação de negócio baseada nas necessidades do seu prospecto? O quão bom fechador você é? O quão bom patrocinador? Então eu vejo muita gente preocupada com: o meu cheque aumentou, o meu cheque caiu. Mas eu não vejo ninguém se gabando do tipo: eu fazia um convite assim e agora eu tô fazendo um convite muito melhor que tá convertendo muito mais. Então... Ou, por exemplo, um fechamento, né? A cada 10 pessoas que eu mostrava o plano, eu cadastrava meia. Então, a cada 20 eu cadastrava 1. E hoje eu consigo cadastrar a cada 10, 2 pessoas. Meu nível de fechamento está mais eficiente, né? E quando você compara a nossa carreira com outros profissionais, né? Eu vejo muito mais os engenheiros preocupados se eles vão construir um prédio que vai durar e um prédio com esteticamente bonito e estruturalmente resistente, ou um médico pensando o que ele pode fazer para curar aquele paciente e fazer a melhor operação possível, né? Eu não vejo esses caras preocupados com o dinheiro. O dinheiro é uma consequência das habilidades que eles têm como profissionais. Uhum. E muitas vezes a gente inverte essa situação no marketing multinível, né? A gente fica mais preocupado quanto você está ganhando. Independente da profissão, me parece que as pessoas que não se preocupam tanto com a remuneração, mas com o trabalho bem feito, são muito melhores do que aquelas que se preocupam diretamente com a remuneração. Porque parece que as pessoas que se preocupam com o trabalho bem feito, no longo prazo, elas só têm um caminho: ganhar mais, entende? Quando você se preocupa com o dinheiro a curto prazo, você não se preocupa em melhorar suas habilidades. E você não olha pro teu produto, pro teu negócio, você só olha pro teu umbigo. Uhum. Você não fica pensando como que aquele produto vai servir as pessoas. E de alguma forma, gente, uma opinião agora, me parece que as profissões em que você não aprimora suas habilidades ou não é exigido que você aprimore suas habilidades são profissões muito... que tendem a te subestimar, sabe? Tipo o concurso público, né? Servidores, uma vez que eles passam no concurso, eles não têm não é muito exigido deles que eles aprimorem as suas habilidades ao longo do tempo, né? Não é exigido que eles estejam melhores, que eles estejam sempre num processo de melhoria contínua. E isso faz com que, quanto mais tempo faz que você entrou naquele cargo, menos vontade você tem de ser melhor, ser um profissional melhor, porque você vai receber aumentos independente disso. Você tem o seu garantido independente da sua performance, e isso faz com que você caia numa tendência de, tipo, até não querer melhorar, entendeu? Porque o mínimo que você faz já é o suficiente, sabe? Então, de alguma forma, parece que esse conceito ajuda a gente a entender por que o serviço público é tão fraco perto do serviço privado. Tem muitas pessoas que são realizadas com concurso público. Não, mas ser realizado não quer dizer que ela está melhorando sempre. Mas o que eu vejo é que a maioria das pessoas, ela faz o mínimo, e o fato de jogar sempre o mínimo, o sistema não incentiva ela a querer melhorar mais, entendeu? Agora, no multinível, se você não melhorar, a galera vai perceber, vai cobrar, vai te atropelar. Então, você tem que estar sempre melhorando, entendeu? O seu negócio vai morrer, vai cair. Você vai sofrer consequências de algum lado. Entendeu? Se você é empreendedor, tem uma empresa, e você não melhora como dono da padaria, as pessoas vão perceber, não vai ter inovação, você vai cair no esquecimento, entendeu? Agora, no serviço público, se você não melhora, tá, tipo, tudo bem, entendeu? Você continua sendo o mesmo profissional meio medíocre durante 30 anos e você vai continuar recebendo seu dinheiro. Então, isso acaba caindo muito a qualidade do serviço público, certo? E a quinta? A quinta. Fala você a quinta, deixa isso por último. Peraí. A quinta é assim, ó. Sucesso nada mais é que algumas poucas disciplinas praticadas todos os dias. E aí ele fala assim, cara, eu vejo uma pessoa, tipo, gorda, eu vejo que ela é uma pessoa bem-sucedida. Por quê? Porque não tem como você ser magro e, de repente, ser gordo do dia pra noite. Você tem que desenvolver uma certa disciplina para engordar. E o que você precisa fazer? Né? Comer muito mais calorias do que você gasta. Não fazer exercícios e não colocar o seu corpo para trabalhar.
né? Tipo, dormir errado, né? Ter hábitos que são ruins. Então o que acontece? Você não ganha 10 quilos do dia para noite, você não ganha 20 quilos por dia para noite. São algumas poucas gramas ganhada todos os dias que você vai sair da onde você está e numa situação que talvez você não deseje. Ou, por exemplo, ele fala assim, quem tem um efizema pulmonar, né, por conta do cigarro, é uma pessoa bem-sucedida, porque essa pessoa vem fumando constantemente 1, 2, 3 maços por dia ao longo de 20 anos, e quando ela vem a falecer de efizema pulmonar, ela foi bem-sucedida. Ela foi bem-sucedida, porque esse resultado nada mais é que um acúmulo de ações pequenas que ela gerou todos os dias. Se você fuma todos os dias, o mínimo que você pode esperar é que você seja bem-sucedido na consequência do ato de fumar todos os dias, que é talvez uma efizema pulmonar. Então, uma efizema pulmonar não é um acaso. É um grande sucesso da pessoa que fumou todos os dias. Parabéns, você conseguiu aquilo que você queria. Não, mas eu não queria isso. Pois é, mas arcar com as consequências, né? E aí, quando você inverte essa relação e fala assim, bom, Matheus, daqui 10 anos, daqui 20 anos, eu quero ser uma pessoa mais forte, mais saudável. Bom, então eu começo a olhar para o seu dia a dia, quanto tempo e qual a qualidade do seu tempo de pequenas ações que você gera, né, que vão te dar essa melhor qualidade de vida. Então você vai lá, você faz exercício, você caminha, você come de forma saudável, você tem uma dieta balanceada, né? E a mesma coisa pro ponto de vista de negócios. Então, Matheus, eu quero ser um grande líder, eu quero ter um grande resultado, eu quero que minha empresa fature muito. Então, eu quero ver como é que é o seu dia a dia, né? Qual é a sua disciplina para executar pequenas ações diariamente, e essas pequenas ações geradas diariamente vão gerar um resultado, um efeito, juros compostos lá na frente, que é o acúmulo do teu sucesso. Então, se você me perguntar, Matheus, eu vou ser bem-sucedido no futuro? Eu te pergunto, bom, então me conte como é que é o seu dia a dia, me conte como é a sua rotina, me conte como é o seu dia, porque eu vou poder te dizer, bom, aqui está sendo gerado juros compostos para o sucesso ou para o fracasso, né? E aí, as pessoas elas se preocupam muito em ter resultados do dia para a noite, e elas não estão nem aí para os hábitos. Então, o que faz uma pessoa ser bem sucedida ou não são os hábitos diários, é o que ela gera todos os dias, né? Muito bom, muito bom, muito bom. Assim, eu não poderia concordar mais. E aí, gente, sexto e último aprendizado com o mestre Jim Rohn, que ele fala lá no finalzinho do áudio, né? Ele fala que o mais valioso da vida não são dinheiro, não é o dinheiro, não são os carros, não são as casas, não são os cabelos brancos. O mais valioso da vida é viver uma boa vida. Nada mais o que ele quer dizer com isso, né? O mais valioso da vida é você conseguir aproveitar a jornada, né? Na minha interpretação, pessoal, é isso. Você conseguir ter uma boa vida ao longo do caminho. Não se trata de lá no final ter muitos bens. Não se trata lá no final de você ter vivido o caminho muito bem. E aí ele dá 5 itens que fazem com que ele considere uma boa vida, né? E a gente vai discutir cada um desses 5 itens. O primeiro deles, a produtividade. Se você não for uma pessoa produtiva, você não consegue viver uma boa vida, você não consegue produzir muito, você não consegue entregar muito, você não consegue aproveitar os poucos anos de vida que a gente tem, né? Vamos combinar que 80 anos de vida é muito pouquinho, né? Curto. E aí, se você não consegue ser produtivo, aproveitar melhor... E produtivo, gente, não é planner de organização, agenda. Ser produtivo é conseguir entregar tudo aquilo que você deseja entregar. Que você se propõe. Que você se propõe. Ainda que não seja perfeito, porque eu vou combinar com vocês que eu não consigo riscar todos os meus to-dos da minha agenda todos os dias, mas vamos imaginar que ao longo de um ano eu consegui entregar 70%, 80% daquilo que eu me propus das metas do ano, né? Isso é ser produtivo. O que é ser improdutivo? Você todos os anos pular um dia desejando as mesmas coisas há mais de 10 anos. Imagine que você queira a mesma coisa há 10 anos, 10 anos se passaram e você não conseguiu entregar essa uma coisa, né? Algo não está sendo produtivo nesse aspecto. Segundo item para viver uma boa vida, além da produtividade. Segundo, bons amigos. O que você tem para me dizer sobre bons amigos, Matheus? Eu sou uma pessoa que, assim, eu confesso que é um ponto fraco meu, né? Eu tenho uma grande dificuldade
em manter relacionamentos, em cultivar relacionamentos. Mas uma coisa que eu posso te dizer é, nós seres humanos somos seres sociais, ou seja, a gente foi feito para viver em comunidade. Então o fato de você poder cultivar bons amigos, né, pessoas que tenham a mesma filosofia de você, que você de vida, ou pessoas que comunguem dos mesmos valores, onde você possa dividir as suas frustrações, né, participar de uma comunidade. Inclusive tem um livro muito interessante que chama Ikigai, né, ele conta lá sobre como velhinhos japoneses, tem uma ilha, como chama aquela ilha lá no Japão? Okinawa, onde a média de vida dos japinhas é mais de 100 anos. Mais de 100 anos. Uma média. A expectativa de vida. Expectativa de vida. Então, um dos fatos relevantes que faz com que esses velhinhos japoneses tenham uma qualidade de vida muito grande é a comunidade que eles vivem. Eles têm pessoas para compartilhar momentos bons e ruins e eles sentem que eles fazem parte de algo maior do que eles. Uhum. Então, não sei se pode ser através da sua igreja, da tua comunidade, através da sua empresa de marketing multinível, né? Através da sua liderança, mas o fato de você fazer parte de uma comunidade que seja maior do que você, que tenha valores maiores que os seus e que você mas possa... Mas dos quais você compartilha. Que você compartilha e que você sente que você faz parte de um todo maior, isso traz muita felicidade. Exato. E terceiro passo para viver uma vida boa é espiritualidade, né? E espiritualidade, ele fala, você precisa acreditar em alguma coisa. Você precisa acreditar em alguma coisa. E o que quer que você acredite, você precisa estudar, aplicar, praticar e ensinar. Estude, pratique e ensine. Então, a gente fala muito disso, né? No Amor Eu Tenho um Plano, sobre você estudar, estar sempre aprendendo, você aplicar isso na sua vida, mas você está no mais alto grau de sofisticação da liderança quando você é capaz de ensinar. E segundo John Maxwell, você teria que ensinar a ensinar, né? No momento em que você ensina alguém a ensinar, você consegue se tornar um grande líder. Então você aprende, você pratica, você ensina, e aí complementando Jim Rohn com John Maxwell, você ensina a ensinar, né? E isso é para ele, isso é espiritualidade, você conseguir aprender, né, é você acreditar em alguma coisa, praticar e ensinar. E isso aqui nada mais é, esse podcast nada mais é do que esse aspecto da nossa vida. A gente acumulou muito conhecimento sobre marketing multinível, a gente continua acumulando, a gente está na trajetória de alcançar os nossos objetivos dentro do marketing multinível, e o que a gente está fazendo aqui no podcast? A gente está estudando, praticando e ensinando para vocês. E assim, eu vou ser muito sincera, gente, nenhuma outra profissão eu vejo que você tem tanta oportunidade de aprender coisas novas, praticar e ensinar que nem no multinível. A estrutura do multinível é essa, você precisa estar conectado no sistema, porque é lá que você vai aprender. Então, em todos os sistemas, todas as empresas que vocês tiverem, vai ter um sistema de treinamento, você precisa estar conectado. Em nenhum momento as pessoas não vão massacrar a sua cabeça de tipo, aplica, pratica, faz, executa, caseira, atividade geradora de renda, lista, convite, plano, complemento, fechamento, patrocínio, vendas, o tempo todo praticando e o tempo todo você vai ter que patrocinar outras pessoas e ensinar essas pessoas. E no multinível você vai ter que ensinar a ensinar. É lindo, o modelo é lindo e o modelo funciona. Gente, não tem nenhuma profissão. Tipo, você é professor, você só ensina, você não é exigido aprender, você não é exigido praticar. Aliás, uma das maiores críticas que eu tinha durante a faculdade era os meus maiores professores, eles nunca tinham sido advogados na vida real. Eles só ensinavam. Onde é que estava a parte prática, né? Onde é que estava a prática deles, o campo de batalha, o skin in the game, né? Que é o termo do Nascimento Leve que está tão em alta hoje em dia. Quarto ponto para viver uma vida boa, segundo Jim Rohn. Não perca nada. Não perca a festa, não perca a festa de aniversário, não perca o Natal, não perca o rodeio, ele fala. Não perca o rodeio, não perca o convite, não perca a taça de vinho com os amigos, não perca nada. E é muito legal, porque outro ponto que eu e o Matheus a gente precisa melhorar, além de manter os nossos amigos, era a gente não perder as coisas, porque nós somos pessoas muito caseiras. Gostamos muito de ficar em casa e temos muita preguiça de sair e interagir demais com as pessoas, né? Tipo, a gente gosta de interagir, mas tipo, exige mais do que ficar em casa. Aliás, o Matheus tá muito feliz no período de quarentena. Pasmem, ele está muito feliz enfurnado dentro de casa. Eu descobri que minha vida chamava quarentena e eu estou muito feliz. Mas assim, com certeza, porque
o que faz você ter uma vida boa também é o fato de você ser flexível e conseguir se adaptar aos diversos eventos. Então, uma habilidade que a gente desenvolve no marketing multinível é você poder se adaptar às mais diversas classes. Então, a gente tem pessoas muito ricas e muito pobres dentro da Rinode. A gente tem pessoas com crenças distintas. E o fato de a gente estar exposto a um mix de pessoas muito diferente faz com que, primeiro, a gente tenha uma percepção muito melhor da vida, né? Então, o fato de você não perder nada você vai estar exposto a boas experiências e essas boas experiências vão te dar uma visão mais clara da vida que você tem e do seu papel no mundo. Muito bom. Gente, não perca nada é muito legal, porque a gente sempre às vezes tá, sabe, assim... não sei, já aconteceu algumas vezes a gente tá com preguiça e alguém chama, Matheus, vamos lá fazer tal coisa. Aí Matheus fica, ai meu Deus, que preguiça, não, o que eu vou dar de desculpa pra não ir, não sei o que. E aí ele ouve a vozinha do Jim Rohn. Não perca nada. Não perca nada, não perca o rodeio. E aí ele fala, ai, troca de roupa e vamos, sabe? E aí a gente, assim, meio que de forma mais natural começou a internalizar de fato, né, os ensinamentos do Jim Rohn. Resumindo, eu não aguento um vamos, entendeu? Ou eu tento não aguentar um vamos. É que você tem o Silveira, nosso patrocinador. Um beijo pra você, viu, Silveira? Ele é uma pessoa que o Matheus fala, o Silveira não aguenta um vamos, né? Qualquer pessoa que convida ele pra qualquer coisa, ele tá lá. E ele é uma das pessoas mais sociáveis e amadas que a gente conhece. Tipo, todo mundo que conhece ele ama ele. Pega a mulher louco, né? Agora tá com a filhinha. É uma pessoa conquistadora. E não só de mulheres, conquistadora de, tipo, pessoas. Gente. As pessoas amam ele. Mas ele é uma pessoa que não perde nada, né? Tá em tudo. Tá em tudo. E eu e o Matheus, um pouco diferente, né? A gente tem um pouco mais de dificuldade nesse processo de conquista das pessoas. E a gente percebe também que a gente fala muito mais não do que sim pros convites que aparecem. Então, a grande sacada aqui é não perca. E aí, o quinto passo para uma vida boa, né, nas crenças do Jim Rohn é o círculo íntimo, a importância do círculo íntimo. Isso é muito poderoso. Ele fala assim, na hora que você for sair de casa para trabalhar, não esqueça de dar um beijo na sua esposa e no seu marido, não esqueça de abençoar os seus filhos, não esqueça de falar eu te amo, não esqueça de estar presente, porque isso é o fortalecimento do círculo íntimo. O que ele quer dizer com isso? Que quanto mais íntimo você for do seu círculo íntimo, as pessoas mais próximas de você, sua família, sua mãe, seu pai, seus irmãos, seus amigos mais próximos, seus filhos, seu esposo, sua esposa, a força do círculo íntimo é o que te faz feliz. Então, você manter esse círculo íntimo aquecido, não sei, né? Aí a gente queria trazer para vocês um termo que o Matheus, a gente aprendeu recentemente, que é a ruga. O que é a ruga? O que acontece? É um conceito dinamarquês, né? É uma palavra... que não existe tradução em nenhuma outra língua, então é uma palavra em dinamarquês. Que significa que você cria um ambiente confortável, aconchegante, onde você partilha momentos felizes. Em família. Em família ou com pessoas. Amigos, Então, tipo, eles falam assim, vamos ficar ou não nesse café aqui. Esse café não tá muito ou pouco ruga, que é o que? É muito pouco aconchegante ou muito aconchegante. Exato. Então... Eles falam assim que a construção do ambiente começa desde os itens que você coloca nesse ambiente, né? Imagina uma sala, a luz. piso frio inteira branca, tipo, sem tapete, com uma mesa e umas cadeiras, sabe, brancas. Isso transmite uma sensação. Agora, imagina um outro ambiente em que as poltronas são mais confortáveis, é um ambiente de madeira, né? Com tapete, com velas, com uma luz não direta, né? Sem muita claridade, mas um ambiente mais aconchegante, com, sei lá, uma lareira, entende? Imagina esse friozinho. Olha a diferença de ambiente, da construção do ambiente. Agora imagina dentro dessa sala, com essa lareira e tapetes e um chocolate quente, uns biscoitinhos, você com sua família, as 3 pessoas que você mais ama, conversando sobre a vida. Sem celular, sem distração. Isso é a ruga, né? É a construção de momentos e compartilhamentos felizes entre as pessoas que você mais ama, né? E isso, a hora que a gente descobriu o conceito da ruga, a gente percebeu que o quanto a gente valoriza isso, né? Eu e o Matheus, quando a gente vai para casa dos nossos pais, a importância dessas refeições em conjunto, em família, todo mundo junto, trocando ideia e criando esse ambiente de troca, né? Do círculo íntimo.
A gente, e assim, não é muito fácil, sabe, gente? Porque na família de todo mundo tem briga, tem treta, né? Junta demais, já dá uns enroscos. Só que de alguma forma a gente conseguir construir isso e abrir mão de algumas coisas pra poder ter isso talvez seja o que mais traz felicidade de fato. Né? Porque às vezes, como a gente mora numa cidade diferente da dos nossos pais, todas as vezes que a gente ia pra lá, algumas vezes a gente sentia que, putz, eu fui pra lá, fiquei bastante tempo com os meus pais e consegui aproveitar. E outras vezes, por mais tempo que eu tivesse passado com os meus pais, eu sentia que eu não estava aproveitando. Uhum. E eu não conseguia saber qual que era o motivo. E aí, trazendo também as 5 linguagens do amor, uma das linguagens é o tempo de qualidade. Que é você passar 100% presente com aquelas pessoas. Então, o fato do Ruga, né? O fato do tempo de qualidade e esse conceito do Jim Rohn, de você... Do círculo íntimo. Fortalecer o seu círculo íntimo que tipo de tempo você está passando com as pessoas que você realmente ama? Estão sendo momentos de significado ou insignificantes? Então, eu te dou um exemplo. Quando eu era pequeno, eu lembro que todo dia, às 8 horas da noite, meus pais sentavam para assistir novela. Então, ficava eu, meus pais, meu irmão, todo mundo assistindo novela. A gente passava junto? Nada ruga. Né? Nada ruga. A gente estava passando momentos juntos? Sim. Mas a gente estava compartilhando momentos bons juntos? Não. Né? Então, fica aí o conceito do Jim Rohn. Quais são os 5, então, para resumir? O Jim Rohn fala que o mais valioso da vida é viver uma vida boa. E para viver uma vida boa, você precisa ter produtividade, bons amigos, espiritualidade, não perder nada e fortalecer o seu círculo íntimo. É muito bonitinho. O Matheus, quando ele vai sair, às vezes, pra trabalhar, né? E aí ele esquece de dar tchau, ele volta, me dá um beijinho e fala, fortalecendo o círculo íntimo, e vai embora. E isso é muito forte pra gente, a gente conseguir ter esse hábito frequente de fortalecer o círculo íntimo. E aí, por isso que eu coloquei esse sexto item do Jim Rohn, porque pra mim, talvez seja um dos que é mais forte pra mim, do tipo, o que é preciso fazer para viver uma vida boa, né? No final das contas, não é ter sucesso financeiro na vida, é viver uma vida boa e você viu que esses itens, eles têm pouco a ver com o sucesso financeiro. E isso vai refletir muito no seu sucesso financeiro, porque ele fala, se você tem uma vida boa, isso reflete na sua voz, isso reflete na sua felicidade, isso reflete na forma como você fala. Uhum. E no fim das contas, todas as pessoas querem ter uma vida boa. Uhum. Então, se você já tem uma vida boa, o fato de você transparecer isso, né? E o fato de você parecer uma pessoa que você vai ver, você vai se sentir mais iluminado, você vai brilhar mais que os outros. O fato das pessoas estarem buscando isso também vai atrair mais pessoas, porque elas querem, não às vezes o seu resultado, mas a vida que você tem, exato, a felicidade que você transmite, que reflete isso na sua voz. Então, eu acho que 6 lições muito poderosas. A gente já separou aí mais 6 lições para o nosso próximo, porque assim, Jim Rohn tem centenas e milhares de aprendizados em 1 hora de áudio. Se você até hoje não ouviu, então agora você vai terminar de ouvir o nosso podcast, que já está chegando ao fim, e vai ouvir o áudio do Jim Rohn antes de ouvir o próximo episódio. Construindo o seu negócio no marketing de rede por Jim Rohn. Fala aí, o que você cita aí, Jim Rohn? Ele começa assim: é divertido viajar pelo mundo, especialmente para mim, garoto de fazenda de Idaho. Eu sabia muito pouco quando me dei conta que poderia ganhar dinheiro trabalhando. Eu sabia ordenar uma vaca, mas você sabe que isso não dá dinheiro. Foi então que eu descobri o marketing de rede, o sistema de marketing que vai de baixo ao topo em tempo parcial. Minha vida nunca mais foi a mesma. E aí vocês imaginem quantas vezes o Matheus não ouviu este áudio, né? No ano de 2017, eu tinha somente um áudio no meu carro, salvo, né? Que o carro tinha memória, né? Que era esse áudio. Então, todas as viagens, acho que durante 1 ano, eu ouvi, tipo, quase todos os dias o áudio do Jim Rohn. Então, eu tinha meu celular... Foi um ano muito transformador. Meu celular, eu tinha um Corsinha, né? Que ele não tinha rádio. E aí eu baixei no meu celular o áudio do Jim Rohn. Que ocupava toda a memória do seu celular na época. Então... E aí eu colocava, como que chama aquilo? Parasol? Aquela abinha que tem no teto do carro, ele colocava, dobrava a abinha pra dentro, encaixava o celular, né? Tinha que ser leve, então era um celular meio vagabundo, né? E aí ficava ouvindo ali. E aí o seu carro não tinha ar-condicionado, você tinha que viajar com a janela aberta. E aí ele colocava o áudio no máximo, porque o barulho do vento da janela às vezes tampava o áudio de ouvir do celular. Então eu tinha que conseguir ouvir o áudio do celular em vez do vento da janela. Com certeza esse áudio ele fez companhia pra mim em muitas viagens e mudou completamente a minha vida. E assim, eu trabalho com marketing de rede, não trabalho com marketing de rede, independente da sua empresa, né? Jim Rohn
precisa ser uma das vozes mais frequentes aí aos seus ouvidos. Combinado, gente? E aí, ó, não se esqueça, semana que vem a gente tem parte 2 desses aprendizados com o Jim Rohn. Se você aprendeu alguma coisa com o Jim Rohn e você gostaria de contar pra gente, né? Ou falar, cara, essa lição do Jim Rohn tem que estar na semana que vem. Exato. Manda pra gente aí, contato@morotemplano.com.br. Isso é louco. Então é isso, galera. Um grande beijo, galera, no coração de todo mundo e até semana que vem. Fui!